que vocês, eu faço evento, faço congresso, eu sei que o congresso, na verdade, não começa no primeiro dia. Começa bem antes, em oração, em levantar fundos e tudo mais. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, por terem se lembrado de mim. Muitíssimo obrigado. Grato por demais por vocês terem lembrado do meu nome, para poder estar aqui, sabendo que aqui mesmo na Inglaterra, aqui mesmo em Londres, no próprio ministério de vocês tem homens extremamente dotados de unção, de graça, de sabedoria, para poder falar 10 vezes melhores do que eu. Portanto, eu estou aqui por causa da misericórdia, da bondade de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Sou muito bem resolvido em relação a isto. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores Montinelli e Juliel. Obrigado a vocês. Deus abençoe, guarde, preserve vocês em todos os sentidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, passando pelo coração, passando pelo pulmão, pâncreas, rins, tudo, sangue, pele, osso, que Deus possa preservar vocês dois em tudo, de tudo e de todos, guardando. Eu disse hoje mais cedo, que bom que vocês não sabem o quanto que vocês têm sido referenciais em diversos lugares. E às vezes o Senhor nos guarda. Alguém me perguntou, tu tem noção quem que você tem se tornado? Eu disse, não, e nem quero saber. Não há necessidade nenhuma. Então, parabéns pelo ministério, pela instrução que vocês têm dado aos seus liderados. Muito obrigado mesmo. Ao casal Estênio e Neuza, muito obrigado. Raíssa, esta família aqui já há muitos anos mora em nosso coração. O Senhor trouxe vocês há muitos anos para a igreja que dirigíamos aqui neste lugar, e foi como presente. Cresceram, foram nutridos, receberam o que precisava ser recebido e tornaram-se o que vocês são hoje. Parabéns, Deus abençoe, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. A todos os líderes aí de mulheres, os líderes, né? Líderes de departamentos, em especial das mulheres. Se eu soubesse, eu vinha com a camisa rosa hoje. Eu vinha com a camisa rosa, estava nem aí na tora, na doida, vinha com a camisa rosa. Estava nem com a paçoca, vinha mesmo. Né? Eu vinha com uma azul gaúcha aí, todo. Alô, demora um pouco, tá? Tô brincando, com todo respeito. Mas eu quero aqui louvar a Deus pela vida das líderes, tá? Das mulheres, das irmãs que fizeram. Tem uma pulseira aí, né? Eu nem tentar falar o nome dela, pulseira famosa, aí, que vocês estão fazendo, um processo que é juntar dinheiro. A minha mãe chegou ali agora lá, minha mãe, a pastora Helenita, é uma grande pastora do estado de Goiás. Glória a Deus. É renomadíssima. Ela foi a única mulher a sentar numa convenção, na mesa de convenção, diretor de uma convenção, lá do Mato Grosso. A turma não deixa de jeito nenhum. Mas esse machismo vai cair por terra em nome de Jesus. O que mais vai ter são mulheres presidentes aí. Meu irmão, pastor Fernando, a Fran, esse casal que é uma bênção para mim. Uma bênção. Glória a Deus. Estão ali, muito bem. E os outros que eu vou dar um beijo no rosto depois. Né? Os meninos estão aqui, se eu falar, vai ter muita gente. Vamos para a palavra. A turma que está aqui, é para eu cantar? Vai desaparecer tudo, vai sumir tudo. Até o Espírito Santo vai sair para deixar eu ali. Vamos lá então. Não pode continuar bem, não. Isso, salva para questão da vida. Vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. Mas eu penso que o Senhor há de nos visitar hoje. Eu creio muito. Eu não estou aqui porque sou itinerante, por causa de oferta, mesmo porque eu conheço nomes. Então, se eu ficar no Brasil, eu ganho muito. Se for olhar por esse lado, questão de status e tal, eu conheço. Estar aqui, na verdade, não tem a ver com agenda, não tem a ver. Eu disse para o Estênio, disse para alguém, não tem a ver. Eu falo para 5, falo para 10, falo para
15 mil pessoas. Então, estar aqui não tem a ver com estar, não tem a ver. Tem a ver com o propósito de Deus. Aleluia! Que é para acontecer aqui. Como teve algo que era para acontecer ontem lá na igreja do pastor. Eu creio. E eu sinto Deus nessa minha palavra. Coisas vão mudar a partir de hoje. E você não pode ter medo das coisas que estão por vir. Tem que deixar as coisas velhas irem para as coisas novas. O novo só vem quando o velho sai. Diz assim o primeiro versículo: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Verso 12: assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe? Se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Podeis tomar assento. Aleluia. Nós temos habitualmente uma rotina quando se vai pregar. Nós usamos basicamente 3 tipos de sermões: textual, temático e o expositivo. Basicamente é isso. Esses 3 a gente acaba aqui. Eu amo muito o expositivo, porque você vai destroçando, você vai desossando, você vai comendo, você vai se alimentando da história e vai aplicando e vai se enxergando e vai se entendendo. Então eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui. Vai ser rápido a introdução, só para que a gente possa compreender a coisa como a coisa é, sem inferência, sem fazer nada com o texto, percebendo como estava a situação. Israel sempre foi o povo de Deus, escolhido por Deus. Deus havia retirado Israel, selecionado, separado para ser o seu povo em adoração. Tirou das primícias da terra, blindou, protegeu e estava zelando e fazendo a manutenção de todas as coisas. Estabeleceu reis, estabeleceu príncipes, estabeleceu sacerdotes, juízes, e foi estabelecendo regras, princípios, para que eles pudessem ter uma relação aprazível com o próprio Deus. As regras que Deus estabelece para nós não tem a ver com tirania, não tem a ver com ele ser déspota, ou ser mau, ou ser perverso. Pelo contrário, as leis que ele estabelece para nós é porque ele conhece o caminho da vitória. Ele sabe que nós precisamos da regra, ele sabe que precisamos dos princípios, dos mandamentos, para que nós possamos sermos direcionados àquilo que ele chama de
lugar de delícias. As regras, elas são estabelecidas em nossas vidas para isto. Mas de vez em quando nós quebramos as regras. Nós ultrapassamos o limite. Adão quebrou, Eva também. E a partir daí, isto disposto em nosso DNA, nós estamos sendo sempre tentados em ultrapassar os limites, sendo tentados nos nossos desejos, nas nossas vontades. Nós sabemos, pela presença do Espírito Santo, o que devemos e o que podemos fazer. O Espírito Santo sempre vai nos orientar, mas sempre somos tentados em quebrar os princípios. E todas as vezes que nós quebramos os princípios nos quebram. Todas as vezes. Israel estava passando por uma crise terrível, e esta crise, ela desembocava por 3 vieses: economia, política e a vida religiosa. Uma crise poderosa, vindo de um ataque de insetos, de gafanhotos. Um exército que eles não esperavam, não aguardavam. Deus envia esse exército, que paira no interior, começa a comer as plantações, e por conta disso, a parte do interior não consegue abastecer as cidades circunvizinhas, as capitais, as metrópoles, enfim. E uma crise se instaura. O desespero é muito. As pessoas não têm o que comer, não têm mais com o que vestir. Crianças estão chorando, mães estão desesperadas. Os pais não sabem mais o que fazer. As portas todas estão fechadas. Um caos se estabelece em Israel. O povo começa a gritar por socorro pelos governantes, mas os governantes também estão em crise. O povo começa a gritar pelos sacerdotes, mas também os sacerdotes estão em crise. Começam a gritar pelos príncipes, aqueles que detinham em suas responsabilidades fazer a manutenção das leis para abençoar órfãos, viúvas, os mais pobres, os necessitados. Mas estes também estavam em crise. Um desespero, um caos toma conta. Há notícias neste texto que até os bêbados, por não terem mais vinho para tomar, eles se desesperam nas praças e começam a gritar, desesperados. Fome, caos, ruína se instaura, se estabelece. O contexto histórico, o retrato histórico é este. A pergunta que alguns começaram a fazer foi: por que tudo isto? Deus então levanta o profeta Joel e alguns outros profetas. Eles pegam os seus chofás, eles pegam as suas buzinas, começam a tocar nas praças, começam a tocar nas ruas. O povo é conclamado, convocado, convidado, despertado. Sabiam que os profetas, eles tinham uma palavra de Deus a entregar ao seu povo. O povo se acotovela, se aglomera em volta dos profetas. Havia uma notícia dos céus pronta para ser entregue àquele povo. Milhares de pessoas começam a perguntar: o que é que está acontecendo? Onde está o nosso Deus? O que vão dizer as nações plantadas em volta de nós? Vão perguntar: cadê o nosso Deus? O que foi feito do vosso Deus? O que está acontecendo com o vosso Deus? Eles começam a questionar os profetas, e no meio da multidão os profetas começam a dizer: assim diz o Senhor.